Quarta questão, do CESP 2010. Os protocolos ARP, o Address Resolution Protocol, e o RARP, o Reverse Address Resolution Protocol, desempenham funções características da camada 3 do modelo OSI, relacionadas ao endereçamento de rede, ao roteamento de pacotes e ao controle de congestionamento. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que a questão está flagrantemente errada, tá? Sinceramente, eu não consigo ver nada que está certo aqui. Em primeiro lugar, o protocolo ARP, ou seja, onde tem um protocolo ARP de maneira simplificada, é quando eu tenho um endereço IP e eu quero achar o endereço MAC do destino. Já o Reverse ARP, eu tenho o endereço MAC, eu quero IP. Ok? Maneira mais direta e simples de explicar o ARP e o RARP. Ok? E eu acho que a única coisa que está correta na questão é o ARP, o RARP e as suas siglas. Tá? Em primeiro lugar, desempenham funções características de camada 3 do modelo OSI. Tá, pessoal? Isso aqui é um erro comum dos candidatos. Tá? Todo mundo aí costuma dizer que o ARP está na camada 3, camada de rede. Né? Isto está flagrantemente errado. Ok? A camada que o ARP atua é a camada 2. Tá? Nunca se esqueça disso. Nunca mais vincule o ARP à camada 3, camada de rede, a camada de enlace. Ele é encapsulado dentro do quadro Ethernet, por exemplo. Ok? Relacionadas ao endereçamento de rede, não é função do ARP. Roteamento de pacotes, o ARP não é protocolo de roteamento. E controle de congestionamento. Controle de congestionamento, ele não tem nenhuma funcionalidade em relação a isso. Tá? Então, está tudo errado. Questão totalmente errada nesse caso. Ok? Então, pessoal, o funcionamento básico do ARP, que, claro, é o mesmo do RARP, Reverse ARP, é o seguinte. Se você quiser, por exemplo, se esse indivíduo A aqui quiser acessar esta máquina B, eu tenho um endereçamento aí de destino, o 926801. Ok, mas em redes locais, o que você vai precisar, o que o switch, por exemplo, vai interpretar é um endereço MAC. Então, por exemplo, se você for dar um ping de A para B, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é o endereçamento MAC do destino. Tá? Ou seja, você vai mandar uma mensagem ARP request em broadcast. Tá? E depois que você manda essa mensagem ARP em broadcast, o destino vai responder com ARP response, também chamado de ARP reply. Ok? E esse destino vai responder com um cabeçalho ARP preenchido, como por exemplo aqui o seu endereço de origem, tá? O seu endereço aqui de origem MAC, que é o que ele deseja, tá? E além aí do destino. Ok? Tanto IP quanto o MAC. Tá bom? Isso funciona tanto para o ARP quanto para o RARP. Tá? É relativamente simples você fazer isso. Tá bom? Então, botei aqui o cabeçalho ARP, tá? Um cabeçalho que ainda não foi tão explorado assim pelas bancas, não tanto quanto o IP, quanto o TCP. E é muito relevante nós sabermos sobre ele. Ressaltando aqui a mensagem ARP ou RARP, tá? Tanto faz. Ela está dentro da área de dados quadro físico de rede. Tá? Dentro de um quadro, camada de enlace. Tá? E nós temos aqui no cabeçalho ARP várias nuances, tá? Que eu vou explicar para vocês algumas. Por exemplo, aqui no cabeçalho ARP a gente tem uma opção chamada tipo de hardware. O que é tipo de hardware, pessoal? O tipo de hardware aí, ele é usado aí para verificar qual tipo de rede de enlace. Normalmente, se o tipo da rede for o tipo número 1, é o nosso famoso Ethernet. Tá? Depois nós temos outro campo do cabeçalho ARP, que é o tipo de protocolo. Quando a gente fala tipo de protocolo, são os protocolos aí na camada superior, tá? Normalmente o IP ou o CMP. Tá?
comprimento do endereço físico e comprimento do endereço IP. Para que isso? Como ele é um protocolo aí que ele pode funcionar com diversas tecnologias, as camadas são independentes uma da outra, eu posso ter, por exemplo, um endereço físico maior ou menor. O endereço físico do Ethernet é um e o endereço físico, por exemplo, do Token Ring é outro. Tá? A mesma coisa com o IP. O IP pode ter um comprimento diferente se você estiver trabalhando com IP versão 6, por exemplo. Tá? Campo operação. O campo operação nada mais é aí do que informar que tipo de mensagem você está enviando. Se é um HARP request, se é um HARP reply, ARP request e assim sucessivamente. E nos endereços aqui nos campos seguintes, você coloca aqui os endereços tanto físico como de origem, ou melhor, físico e também lógico de origem e destino. Tá? Ok? Então, importante saber esses detalhes. Existe uma grande chance de cair aí, não só na prova da Anatel, mas em concursos de maneira geral. Mais uma questão. O ARP é o protocolo cujo papel consiste em traduzir os endereços da camada de rede para os endereços da camada de enlace. Acabamos de falar isso aqui, pessoal? Camada de rede tem o IP, eu quero enlace, quero então o endereço MAC. O HARP, por sua vez, corresponde ao protocolo que faz a operação inversa, Reverse ARP, não sendo, contudo, obrigatório em rede. Tá? Essa última parte é uma parte aí que até gera dúvida em algumas pessoas, dependendo da literatura que você tem. Não fica muito claro se o HARP é obrigatório ou não na rede, tá? Mas só como curiosidade, o HARP ele é muito usado em terminais burros. Um terminal que você não tem como especificar, guardar no seu disco rígido um respectivo IP, porque isso só deve ser provido aí de memória RAM. Então, quando você liga um terminal burro dele, ele tem que ativar o Reverse ARP para justamente aí acessar um respectivo aí endereço IP. Tá? Então, questão errada. É isso? Perdão, pessoal, peço desculpas, a questão está, na verdade, correta. Ok? Falha minha.